irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos. Todos os encarnados, todos os desencarnados presentes aqui nesse ambiente espiritual. Hoje nós fomos convidados para ler e refletir a respeito de uma das mensagens do Espírito Emmanuel. E refletir é o melhor verbo, porque as mensagens do Espírito Emmanuel nos provocam a gente fazer um aprofundamento para uma compreensão maior acerca do que ele está nos trazendo. Geralmente, o Emmanuel, ele interpreta versículos do Novo Testamento, raras vezes do Antigo Testamento também, e tem vários livros com mensagens maravilhosas, acredito que muitos aqui já conhecem. Mas tem uma frase aqui que a Estael leu que nos marcou, quando diz assim: nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. E a verdade básica é o que a gente vem buscar com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela apresenta para nós a lei de Deus em conformidade com certas funcionalidades que saciam o nosso raciocínio. Então a gente usa o raciocínio para poder estimular a fé, e aí a gente chega num nível de elevação de conhecimento que a fé deixa de ser crença, ela passa a ser saber. Você não diz eu creio nisso, você diz eu sei, você já não tem dúvida mais. Aí a fé alcança o máximo. E é assim que a doutrina espírita vem trazer para nós o cristianismo com explicações racionais a respeito de determinados mecanismos que acontecem, principalmente na interação entre o mundo espiritual e o mundo material, que vão facilitar a nossa compreensão acerca das enfermidades, das perdas, da razão da necessidade da gente passar pela dor, que é um determinismo divino. Todos nós temos que passar pela dor. Essa que é a verdade. E assim, nós fomos convidados a interpretar uma mensagem do Espírito Emmanuel intitulada Ante o Divino Semeador, que nós vamos lê-la totalmente primeiro, depois a gente vai começar a trabalhar as partes para ver onde que a gente pode concluir. Ele comenta esse versículo em Marcos capítulo 4, versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente, chamada à produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência, e cresce para o brilho solar, vestindo-lhe de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem,
a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Mensagem linda, né? Convite a muitas reflexões. E é para isso que as mensagens estão aí, porque nós enfrentamos dificuldades vez por outra, por isso sentimos dor, às vezes problemas relacionados com enfermidade, às vezes com relacionamentos, às vezes com escassez material de alguma forma, com incompreensão, com traições. São tantas preocupações que a gente passa, porque nós somos espíritos caminhando para a luz, mas essa luz não vem de graça. Nós precisamos alcançá-la por esforço próprio. Não é à toa que Jesus disse que o reino de Deus não vem com... Alguém lembra? Pode falar? Com aparências exteriores. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Então, alcançar o reino de Deus é um caminho para dentro, de evolução. Não é nada que vem de graça de fora. Então, cabe a nós, cada vez mais, aprofundarmos, o pensamento, os ensinos, a prática cristã, para que a gente consiga alcançar esse reino de Deus, que já está em nós, na verdade, porque nós temos a centelha divina na nossa conformação. Então vamos ver, vamos repassar. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Antes de Jesus, e o que é Jesus? Quem é Jesus? O Cristo de Deus, Porque uma vez Jesus perguntou: que dizem que eu sou? Perguntou para os apóstolos. E eles falaram: uns dizem que és Elias, outros que és João Batista. E Jesus virou logo para o Pedro, que é o mais temperamental, perguntou: e tu, Pedro? Que você acha que eu sou? Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, isso é um momento muito interessante, porque Pedro era o temperamental. Mas nesse momento, Pedro, ele liberou, vamos falar assim, a sua parte divina. Ele alcançou a visão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a manifestação divina através de Jesus, que Jesus é um homem. Agora, o Espírito que estava encarnado nesse homem Jesus é um Cristo, que é um Espírito puro, evoluído. Então, particularmente, nós gostamos de diferenciar Jesus do Cristo, porque às vezes Jesus, o que ele falava não era Jesus que estava falando, era o Cristo. Era o Cristo passando o ensinamento. Porque Jesus podia falar assim: espera um pouco aí que eu tenho que atar minha sandália. Vai ali e busca para a gente um copo de água. É o homem Jesus falando. Agora, quando ele falava: eu sou a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando ele dava todos esses exemplos e o encaminhamento nosso, isso é o Cristo. Cristo, o Espírito, falando por intermédio de Jesus. É a mesma pessoa, mas é uma maneira de mostrar. Por isso que Jesus se intitulava o Filho do Homem, porque ele queria dizer que ele era um Cristo que estava humanizado, ele estava encarnado na terra. Aqui diz que ele era, o Emmanuel afirma que ele é o semeador e a humanidade é a lavoura. Então, nos remete ao que essa passagem? Parábola do semeador. Nós vamos ter que passar essa parábola aqui, para entender essa passagem. Saiu o semeador a semear. Semeando ele, uma parte caiu junto ao caminho. Vieram as aves e comeram. Outra sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram, não deu fruto. Mas outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu,
um produziu 30, 60 e 100. A gente observa aqui que tudo isso que aconteceu não foi culpa do semeador. O semeador lançou a semente. Só que o terreno que a semente alcançou, só um quarto, fazendo aqui a matemática, foram 4 terrenos, junto do caminho, pedregais, espinhos e na boa terra. Só na boa terra que rendeu. E esses outros aqui não rendeu nada. Então Jesus passava essas parábolas, aquele grupo mais de perto dele, né, o grupo dos discípulos mais próximos, dos apóstolos, nós podemos dizer que isso era um colégio iniciático. É um pequeno grupo onde Jesus ia cimentar os ensinamentos para eles conseguirem transmitir depois. Porque se Jesus passasse isso para uma multidão, nesse grupo aqui eles já não entenderam nada. Jesus precisou explicar essa parábola. Ele precisou explicar. Eles não entenderam o simbolismo, estavam começando ali nesse contato com Jesus. Então, houve necessidade que Jesus explicasse, e ele explicou muito bem da seguinte forma. Olha aqui, estava no versículo 8, nós pulamos alguns versículos para poder ir direto na explicação. O que semeia o quê? A semente é a palavra, é o ensino. Ele está semeando uma ideia nova. Ele está convidando a gente a repensar, a rever o ângulo das coisas. Porque, vamos refletir, uma boa parte do nosso sofrimento é porque a gente não muda a maneira de encarar, de enxergar. A gente fica sempre no mesmo padrão vibratório. Então, se uma pessoa, por exemplo, me ofende, e eu já crio contra ela, né, um ressentimento, alguma coisa assim, aquilo fica, e eu vou carregando aquela ferrugem, aquele rancor. Mas quando eu paro e começo a raciocinar que ela ainda não consegue agir de outra forma, que a forma dela se comunicar ou de fazer, ela entende que aquilo é que é o certo. Ou seja, eu vou trabalhando o perdão na minha cabeça e aos poucos mudando a minha maneira de pensar e de sentir, eu estou me transformando com o estímulo da palavra, porque o estímulo de Jesus é um convite à nossa transformação moral. Então ele semeia a palavra, ele é o semeador. Aí vamos ver os terrenos que ele encontrou. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Aí eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês responderem com franqueza. Satanás existe? Essa é uma pergunta que criou uma dúvida, porque ficou todo mundo calado, né? O que eu vou falar aqui? Existe ou não existe? A gente ouve falar tanto de Satanás, né? A tradução da palavra Satanás, no grego, no grego, a palavra Satanás, ela significa o antagonista. Então, Satanás, na verdade, é um símbolo do antagonismo, da força que nos impulsionam para o bem. Tem uma força que contrária. Como toda força tem um efeito contrário, certo? Então, o Satanás é como se fosse isso. É algo que me contraria, que não quer deixar eu evoluir. Se nós estamos num sistema, é num antissistema. Então, quando ele diz assim, os que estão junto do caminho em que a palavra é semeada, eles ouviram a palavra, mas vem Satanás, quer dizer, vem alguma ideia, vem uma palavra de alguma pessoa de desestímulo, ou alguma coisa que eu leio e falo, não é assim não, e vai tentar derrubar aquilo que eu estou aprendendo. Parte da semente caiu junto do caminho, ou seja, não caiu no caminho, vieram as aves e comeram. Voltando aqui para poder lembrar o trecho. Eu jogo a semente, uma parte cai na terra, mas a outra cai no caminho, cai no asfalto, cai na pedra, sei lá. E ela não vai vingar. Então,
só uma parte do ensino está sendo aproveitada, não todo ele, porque tem alguma ideia que vem me tirar do caminho. Eu recebo um convite para eu implementar o culto cristão no lar em minha casa. Alguém já recebeu esse convite? Alguma vez? Não receberam, nunca receberam um convite? Eu implemento o culto cristão no lar. Alguém já implementou depois que recebeu o convite? Sim. E logo nos primeiros dias dava tudo errado? É verdade. Dava tudo errado. Vem o vizinho, tem uma briga com o cônjuge. Acontece para não começar o tal do culto. São acontecimentos que a gente pode falar que são coincidências, mas assim como tem espíritos nos ajudando, nos impulsionando para o bem, tem outros querendo que a gente prossiga estagnado e que a gente não evolua. Então, nesse sentido, é essa ideia da força contrária. Ou seja, se eu quero começar num caminho que vai exigir de mim um caminho para o bem, eu tenho que me esforçar. É a história da semente que nós lemos aí. A semente tem que vencer a terra, tem que alcançar o sol, ela tem que, vencer várias coisas para ela virar planta. Vem a outra parte que caiu sobre o terreno pedregoso. O que tem num terreno pedregoso? Ele tem pouca terra, a semente cai lá no meio. Algumas encontram um pouquinho de terra lá e começa a brotar. Mas aí vem o sol, ela não tem raiz suficiente, porque o terreno não tem raiz. São temporãos, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, se escandalizam. Aqui Jesus estava falando o terreno pedregoso, é quando nós aceitamos o ensino, mas a gente não firma, a gente não assimila. Então logo que vem um problema pequeno, eu esqueço do ensino. Ele não está enraizado em mim ainda. Eu não tenho aquela força, aquela fé. Eu não deixei a palavra, o ensino, criar raiz no meu coração. Então a primeira dificuldade, eu abandono o caminho. Abandono o caminho. Muitos assim abandonam o lar, abandonam as igrejas, abandonam esse caminho de evolução, do esforço, abandonam o trabalho, porque com a primeira contrariedade já foge. Outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entram, sufocam a palavra, fica infrutífera. Outras ideias, outras doutrinas que vêm atrair quem está recebendo a palavra, nós, vem nos atrair, desvia a nossa atenção para um outro caminho. É o símbolo do espinho. Não deixa a semente crescer, não recebe luz, fica sufocada. Porque vem, às vezes, um apelo materialista, vem um apelo para uma diversão, para a gente não ler um livro, por exemplo, que ia nos ajudar. Em algumas casas, como o Grupo Sheila, Glacos, tem o receituário mediúnico. Não é? Você vai lá e fala, eu estou com tal problema, o Espírito passa para você dá uma prescrição. Às vezes nessa prescrição vem assim, tomar 6 passes na cabine lá da Casa Espírita. Tomar água fluida, beleza, até aí beleza. Ler o livro Paulo Estevão, aí vai comprar o livro, não, mas eu vou ter que ler isso aqui. Não, aqui eu não vou, essa parte eu vou deixar para depois. Então, aí que está. Porque vem a preguiça, o apelo do conforto, ou seja, se a gente não esforça, porque ali dentro do livro ele pode ter 800 páginas, não sei quantas tem, ali tem alguma coisa que vai mudar minha cabeça, que vai me ajudar. Então a espiritualidade, quando orienta, ela sabe a nossa carência, ela sabe a nossa necessidade. Por isso, as doutrinas externas, que pode ser, por exemplo, um simples aparelho de TV, nos apelando conosco ali para um conforto exagerado, e eu não dedico nenhum tempo para fazer um culto no lar, para ler uma página, para poder fazer uma tarefa voluntária. É nesse sentido que Jesus estava fazendo essas colocações. Agora, os que foram semeados em boa terra, pode vingar um para 30, um para 60, o outro para 100. O que quer dizer isso? Por que essas diferenças? Porque o terreno que está sendo semeado é o nosso coração, é o nosso pensamento. É aí que está entrando a palavra.
Então, cada um vai ter uma capacidade de resposta. Eu estou disposto a corresponder a esse ensino, mas eu ainda só consigo fazer 30. Outros já conseguem fazer mais, ou seja, quando a gente responder o apelo do Cristo, nós não temos que necessariamente já fazer as coisas do jeito que o mais dedicado, o mais evoluído, o mais avançado que a gente conhece vai fazer. Cada um no seu momento, não é? Nós, quando começamos tarefa, há muitos anos atrás, na Casa Espírita, era dedicar 2 horas por semana. O pedido era esse. Ia para lá, ficava lá 2 horas fazendo alguma atividade voluntária, pronto. Ficava a semana inteira sem fazer nada. Começamos assim. À medida que você vai se inteirando, que você vai se dedicando, se envolvendo, você pode oferecer mais. Você vai mais vezes na semana, você assume coordenações de atividades e vai por aí afora. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. O que quer dizer renúncia mesmo? A escolha pode se transformar numa renúncia, ou seja, renunciar é deixar de fazer, não é? É rejeitar algo. Então, a renúncia é exigida à semente, porque a semente está aspirando, isso é um simbolismo, ela está aspirando ir para o sol, para a luz, para a atmosfera, mas ela vai ter que lutar primeiro. Então exige uma renúncia, um determinado período, é um período de renúncia. Muitas vezes nós temos períodos assim na família, nos relacionamentos familiares, nas enfermidades graves, por exemplo. A gente está ativo ali num processo e de repente, como é que a gente costuma falar? Bate o hospital, né? Bate a enfermaria, cai de cama ali. É Deus falando, te dá essa chance aqui para você refletir. Fica quietinho aí. É isso. Então, são renúncias exigidas à nossa vida, ao nosso caminho, né? Para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Ou seja, muitas vezes é preciso mesmo, nesse momento de renúncia, para eu pensar qual é a melhor maneira de agir e não desenvolver mal a tarefa. Se a semente cair na terra e não morrer, não dará fruto. Morrer aí no sentido de transformar, porque para sair da semente para o fruto, ela tem que transformar. E a morte é a morte do passado, porque toda transformação exige que tinha um momento anterior, eu deixei de viver aquele momento e vou viver outro. Nós vamos ver isso ali numa frase de Jesus logo ali à frente. Sucumbir nas próprias tarefas, nós temos que estar preparados para as coisas que a gente está disposto a fazer. Nós não podemos chegar aqui, por exemplo, na Casa Espírita, falando da tarefa na Casa Espírita, e já querer os postos melhores, fazer as coisas. Não. O ideal é, vocês estão precisando do quê? Está precisando disso. Se eu achar que eu tenho condição de ajudar, vamos começar com humildade, fazer ali aos pouquinhos. Isso já tem grande valor. Na verdade, tem um valor tanto quanto o que faz muita coisa. Os últimos serão os primeiros, né? Então a gente precisa entender que qualquer participação nossa é ótima. E a semente, atirada ao ninho escuro da gleba, sofre o abandono, sufocada pelo peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Isso é como muitas vezes nós nos sentimos diante dos problemas da vida. A gente se sente esmagado, abandonado, ninguém me compreende. Alguém aqui já passou por depressão? Quando a gente tem depressão, você compreende os que têm depressão, como que é que funciona. Porque é tipo assim, ninguém me entende, ninguém quer me ajudar, você não consegue compreender as pessoas que estão te ajudando. Você acha que nada está a seu favor. É um sufocamento ali aquela vida. Então, às vezes, eventos que trazem extrema tristeza para nós vamos nos sentir abandonados, tratados com indiferença. Aí ele continua, sozinho e oprimida. Desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem. Ou seja, a semente, apesar de estar sozinha e oprimida, ela se livra das forças inferiores, ela rompe a casca,
Então isso aqui tudo é um simbolismo que o Emmanuel está mostrando para nós, de como que a coisa precisa funcionar, a fim de que os seus princípios germinativos consigam. O que são os princípios germinativos de uma semente? É aquela parte divina que o cientista não consegue medir, pesar, nem saber o que é. O cientista, o botânico, ele vai observar uma semente, ele vai saber o que acontece se ele pôr mais nutriente, menos nutriente, mais sol, menos sol, isso aí ele vai saber. Mas entender que princípio tem ali dentro para fazer tudo isso, isso é divino. Não tem como, nós não sabemos isso. Não. Que força é essa que transforma uma semente numa planta? Então eu trouxe uma lição aqui de Jesus que eu gosto muito, da Agenda Cristã, que é um livro que eu também recomendo, porque é um livro simples de ler e ótimo de conteúdo. Então começa assim: com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. Quando a gente está alinhado com o pensamento do Cristo, renunciar, que é deixar muitas vezes de fazer coisas que eu gosto, que eu estou acostumado, né? Eu estou habituado a conviver com alguém que eu amo, eu estou acostumado a viver numa fartura material, eu estou acostumado a ter esse cargo aqui que é meu e eu que sou o chefe, sei lá, podem pensar o que for. De repente eu tenho que renunciar àquilo para atender um filho, ou porque eu fui convidado a me retirar do ambiente, a sair daquela posição. Então, a postura de renúncia, ou seja, de rejeitar, se ela for feita com Jesus em pensamento, que é com compreensão de que tudo que for que parecer negativo para mim é oportunidade de crescimento, então vai ser um privilégio. O sofrimento glorificará a sua vida, a prova dilatará seus poderes. Provas são aqueles eventos que surgem de repente, que você está tendo uma vida ali, velocidade de cruzeiro, né? O navio, o avião lá, o céu de brigadeiro, não tem nem nuvem. De repente, pimba, acontece alguma coisa para me chacoalhar, para me tirar daquele regime de tranquilidade. Então vem as provas, né? E isso vai exigir mais de mim, mas vai me dar mais oportunidade de crescimento. Então vai dilatar os meus poderes. O trabalho constituirá um título de confiança. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. Quem lê o livro Consolador do Emmanuel, ele fala que a enfermidade muitas vezes é o caminho para alcançar a saúde. Ela é necessária, porque eu tenho enfermidade. Vamos supor, eu tenho uma crise asmática crônica. Eu tive um amigo que teve isso a vida inteira, um senhor. Ele tinha crise de asma, ele parava assim, a gente tinha que esperar ele voltar, e ele dizia para a gente que tinha sido revelado para ele o motivo que ele estava com essa enfermidade nessa encarnação, porque em outra encarnação ele estava alcoolizado e foi atravessar uma pinguela em cima de um rio, e ele caiu e morreu afogado. Então foi um suicídio inconsciente, vamos dizer assim. Ele não devia ter feito aquilo no estado que ele estava, então ele teve culpa. O início do tratamento foi ele retornar com uma enfermidade no corpo que acompanhou ele a vida inteira. Aí que está. Ele tinha orgulho de dizer, e a família dele também afirmava isso, que ele nunca reclamou dessas crises, dessas enfermidades, nunca reclamou. Então, quando acontece isso, a pessoa desencarna e o perispírito dela, que tem os ajustes lá, como é que vai ser o nosso corpo físico, ele fica limpo. Ele liberou daquela... Ou seja, ele pagou o que ele estava devendo por ele ter caído lá no riacho. Então a enfermidade vai ser remédio salutar, porque às vezes a gente não entende que a enfermidade está me ajudando a resgatar coisas do meu próprio passado. Calúnia, perseguição, angústia, o mal, o ódio. Então tudo isso, não vou ler tudo aqui para a gente andar mais rápido. A Terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras
deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então nós podemos passar a raciocinar. Quando vier algum problema dessa ordem, às vezes uma coisa só do íntimo, um ciúme, uma inveja, um ódio, uma raiva, que fica só comigo, eu não falo nada, mas é um mal. E eu tenho que transformar isso com Jesus. É um desafio, é uma oportunidade. Muito bem. Aí, continuando a lição, contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes, está falando da semente, que lhe maculam o seio quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Alguma vez passamos por isso? Quando a gente está bem, quando a gente está se sentindo, com bem-estar, está tudo normal, às vezes recuperamos de alguma coisa, ou conseguimos finalmente desenvolver alguma coisa na nossa vida, vem assalto de vermes. Isso é um simbolismo de forças exteriores que vêm sobre nós. E aí, avalanche de lama, temporais, isso tudo é simbólico. É a chuvarada de problemas que surge de uma hora para outra em nossa vida quando estava tudo bem. A gente ora, livra-nos do mal, não é isso? Quando fala o Pai Nosso, aqueles que leem, que falam o Pai Nosso como se fosse uma poesia que está decorando e fala, Pai Nosso está no céu, está amarrando sapato, tomando banho e não está prestando atenção em nada que está falando, está só repetindo palavras, achando que são milagrosas. Não está tendo muita validade não, porque o que vale é o sentimento que está sustentando a oração. Quando a gente fala livra-nos do mal, o Pastorino, autor desse livro aqui, o Minutos de Sabedoria, ele diz que o mal é a matéria, porque o espírito precisa desenvolver a vida espiritual. Nós estamos reencarnando em mundos materiais, onde e o nosso aqui é um mundo de provas e expiações, é onde nós vamos conviver com doenças e com espíritos atrasados, tanto quanto nós, a nos provocar, a nos desafiar. Então, a gente está pedindo para Deus, livra-nos do mal, nos dá forças para a gente evoluir e não precisar mais voltar para esses mundos. Mas a gente sabe que não vai ser assim, é só morrer que acabou o problema. Não. Vamos voltar, e voltar, e voltar, e voltar, até que vai chegar um momento que não vamos precisar mais retornar nesse tipo de mundo. Antes de Jesus começar a pregação, que é o primeiro evento que Jesus foi para o público, qual foi? Alguém lembra? Isso mesmo, as bodas de Caná. Foi o primeiro lugar que Jesus deu ensinamento e participou de um evento público, Mas antes dele ir nesse evento, que Maria, mãe dele, que estava coordenando as coisas lá, como convidada, ele passou pelo deserto. Aí eu pergunto, será que esse episódio do deserto aconteceu no mundo material real? Tinha um diabo lá? Existe diabo, Satanás, demônio, existe essa entidade? Ou tudo isso não passou num campo mental, onde ele, como espírito puro, como Cristo, ele tinha que superar egoísmo, vaidade e orgulho para mostrar que ele era realmente o Cristo de Deus. Qual que é o primeiro desafio do deserto? O que o demônio fala para ele lá? Por que você não pega essas pedras, transforma em pães e sacia sua fome? A fome, egoísmo. Aí o que ele responde? Nem só de pão vive o homem. Eu não sei tudo de cor não, tá, gente? O segundo, propõe para ele subir no pináculo do templo, se atirar de lá e pedir para os anjos segurarem. Exibição de vaidade. No terceiro, ele é levado, um simbolismo, num local e é apresentado para ele, se você me adorar, todos esses reinos serão seus. É o próprio movimento de orgulho, a gente vê isso muito na televisão. Estamos vendo aí um líder mundial aí dar show em cima disso aqui,
que manda, que é meu, que eu vou. É isso, orgulho. É você se sentir maior do que o outro. Maior do que o outro. Nosso amigo lá teve de tomar um sabão, uma bispa, né? A bispa deu um sabão nele. Pediu para ele, você precisa ter misericórdia com as pessoas aqui. E ele está brigando com ela lá. Então, é isso. Nós precisamos ter essa compreensão no coração para saber lidar com esse tipo de onda negativa que vem para nós. Olha só, o retorno do Cristo ao meio material, inconcebível renúncia e abnegação. O Cristo, ele não foi criado por Deus já, Cristo não. O que a doutrina espírita ensina? Todos os espíritos foram criados, livro dos espíritos, simples e ignorantes, sem saber. E o Cristo não é exceção. Esse Cristo, que teve o nome de Jesus, não é exceção. A lei, ele falou, não vim destruir a lei. A lei é para ele também. Só que nós não sabemos quanto tempo lá atrás ele foi criado simples e ignorante e foi subindo a escala moral, o progresso espiritual, até alcançar um patamar de espírito puro, de Cristo. Aí, o pai chega para ele e fala, você está confortável? Você está aí todo, né, iluminado e tal? Então volta lá, ó, encarna lá naquela turma lá para você ensinar eles. Não é um desafio? Imagina a gente, o Pastorino fala isso no livro Sabedoria do Evangelho. Você acaba de tomar um banho, você está todo perfumado, está ali arrumado, você vai ter que entrar lá naquela pocilga, que não tem o odor muito bom, cheio de lama, você vai ter que ir lá. Isso é para mostrar só a diferença vibracional e de ambiente do que foi o Cristo voltar nessa condição e aceitar para fazer isso por amor, para deixar um ensino, porque é como se a Terra fosse, ele criou a Terra, né? Então é como se fosse um lote que ele veio construir uma escola para nos ajudar. Então isso mostra esse caminho de Jesus. A oração do Getsemane, isso aqui são coisas que eu pensei quando eu li essa lição. Por que Jesus fazia oração com frequência? Ele pedia os discípulos, espera aí um tiquinho, ia lá num canto sozinho para orar. Mais uma passagem do Evangelho isso. Essa ficou mais famosa, né? Ele deixou o pessoal, foi lá orar e eles dormiram. Ele até reclamou. Por que não orastes comigo, né? Quer dizer, vocês adormeceram. Esse adormecimento é próprio do espírito inferior como nós. A gente dorme. A gente desliga do que é mais importante, do que é superior. Mas ele ia buscar forças divinas. E nesse momento ele vai lá, porque ele sabia que ia ter que enfrentar dores materiais do corpo que ele estava, ele ia ter que superar aquilo. Ele não estava espiando nenhum pecado, ele estava sendo provado que ele era o Cristo. Então, nós temos obstáculos desde o início da nossa reencarnação, inclusive o quê? A herança de nós mesmos. Porque nós reencarnamos e trazemos a memória dos problemas do passado. Quando não estão no nosso espírito, estão também no nosso perispírito, porque o perispírito é o molde do próximo corpo físico. Então, a pessoa, por exemplo, como esse companheiro que eu contei, que fez alguma coisa que afetou o chakra aqui do sistema respiratório, como é que é o nome desse chakra aqui? Me ajuda aí. Laríngeo. Coronário frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, né? Então esse chakra laríngeo, ele é o responsável pelo nosso sistema respiratório. Quando ele é afetado, nós temos doenças relacionadas com isso. Afetou o perispírito dele, o que ele fez? Aí ele reencarna com o problema. E ele só vai ficar livre do problema quando o perispírito ficar limpo. Então, continuando na lição, ainda assim, obscura e modesta, a plantinha, né, que está nascendo, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar.
vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. Aí o Emmanuel começa a transformar a lição numa coisa poética, né? Bonita. Olha que frase maravilhosa que ele fez aí, né? A planta, apesar de modesta, ela tem o instinto da sabedoria da natureza. Olha o que nós lembramos? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não é um escrito assim, que eu vou lá abrir a consciência e eu ler aqui. Não. Aí que está. Não é nada material. É porque nós somos centelha divina, mas estamos passando pela prova da matéria. O Pastorino fala que nós somos como lâmpadas acesas poderosíssimas, mas com uma capa de barro envolvendo essa lâmpada dessa grossura. Então cadê o brilho da lâmpada? A lâmpada não brilha, o brilho está lá dentro, que é a nossa parte divina. Como é que esse brilho vai sair para fora? Eu tenho que limpar o barro das minhas imperfeições, para começar a sair uma luzinha aqui, uma luzinha ali. É aí que nós vamos passar a ser manifestação de Deus em nós mesmos, fazendo esse trabalho de limpeza espiritual. Então a lei de Deus está escrita na natureza. E a planta, ela não tem consciência, mas ela tem a lei divina do crescimento, está ali toda a planta. Ela foi criada para poder desenvolver, crescer, florescer, não é? Então, ela cresce para o brilho solar. Nós estamos crescendo espiritualmente para o brilho solar. O nosso caminho é o caminho de volta para Deus. Enganam-se os que pensam que morreu, já vai ver Deus, já vai encontrar com Deus. Isso é um engano. Isso é até uma grande falta de raciocínio, porque existem espíritos muito mais evoluídos que nós conhecemos aqui na Terra, como foi o caso do Chico Xavier e outros que vocês possam pensar, que nós temos uma distância espiritual para eles muito grande. Que dizer para Deus? A gente não pode nem imaginar uma coisa dessa. O próprio Jesus falou, quando o doutor da lei falou para ele assim, bom mestre, e fez uma pergunta, ele falou, por que me chamas bom? Ou seja, eu ainda não sou perfeito. Isso o Cristo respondeu para ele, não é? Então, esse brilho solar é o determinismo da nossa evolução. Nós estamos caminhando para Deus. O Kardec perguntou, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que é o princípio divino, que necessidade havia de lhe ser revelada? Essa resposta é muito curiosa. Ele a esquecera e desprezara. Como é que eu esqueci uma coisa se eu não era nem criado ainda? Como é que é isso? Que época que é esse que o homem sabia a lei de Deus e passou a esquecer? Nós só conseguimos imaginar isso na evolução dos reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, são reinos totalmente divinos. Não tem consciência, não tem livre-arbítrio. Nós não temos ali um animal feroz quando ele está lá na savana africana e um daqueles felinos lá pula no pescoço de uma zebra, destrói, mata ela ali. A gente acha aquilo um ato cruel. Isso é lei divina de sobrevivência, de instinto material. É só isso. Então não há o mal nesses reinos. Então quando ele diz aqui que o homem a excrescera e desprezara, é porque ele está reportando a essa época que o princípio inteligente do homem ainda não tinha instalado nele a maldade. Que nós somos, o princípio inteligente é um só, ele vai passando pelos reinos até chegar no nosso reino, que a gente chama de reino hominal, mas que não é um nome que existe na academia, na ciência, né? Não tem nenhuma escola que ensina reino animal, hominal, não existe isso. Mas para a gente entender,
é a evolução do espírito até alcançar o nosso nível de raciocínio. Nós temos noção de Deus e temos conhecimento de nós mesmos. Os reinos inferiores não têm isso. Essa frase aqui é longa, eu não vou ler porque nós já estamos acabando, mas é aquele momento que Jesus fala, né? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem cegam, dizendo que todos os recursos vão ser providenciados para nós, mas não é que vão ser entregues de mão beijada. Nós precisamos trabalhar por obter os recursos. Então ele pede, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. E esse 33 aqui é o principal. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando a gente está no caminho do bem, no caminho da correção, nós não haveremos de passar necessidades extremas, a não ser aquelas que estiver programado para nós, na nossa experiência carnal. Então, à frente do semeador, não esmoreça ante os pesares da incompreensão, do isolamento, ou seja, vamos nos preparar para enfrentar todas as dificuldades. E aí vem o convite ao discipulado, para ser discípulo de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então são 3 coisas, ó. Negue-se a si mesmo, transforme a sua personalidade. Nós precisamos estar em constante mudança, novos aprendizados, novas posturas diante da vida. Tome cada dia a sua cruz, porque ou é expiação, coisa que veio do nosso passado, daquilo que nós fizemos em outra vida e que nós estamos tendo que reparar agora, ou são provas. Deus coloca, por exemplo, um filho problemático lá junto de nós que não necessariamente tem a ver com o nosso passado, mas é para testar nosso mérito de ajudar, de fazer, de esforçar. Então tome cada dia a sua cruz e siga-me, siga os ensinamentos. Mas antes de tudo isso, o que vem aqui? Vem o livre-arbítrio. Se quiser, não é obrigado a fazer isso. Jesus coloca, quer me seguir? Então faça isso, isso e isso. Mas só se você quiser. E aqui acho que já está encerrando, né? Aqui é a última frase. Ó. Crê no poder divino que te criou para imortalidade. Nós somos seres imortais, não somos eternos, mas somos imortais. No silêncio do trabalho incessante no bem, a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, ou seja, é uma coisa que tem que ser um desejo nosso, crescer para a luz, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegará sob a generosa proteção do celeste pomicultor à frutificação da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, ela é perene, ela é eterna. Ela tem a ver com os nossos deveres cumpridos e não com sensações fugazes, momentâneas, de alegria que passam rapidamente. Meus irmãos, agradeço muito a atenção de todos aí, espero que tenham sido úteis essas reflexões. Muita paz a todos aí, viu?